E nós estamos recebendo aqui na Rádio Justiça a participação do advogado Emerson Castro Correia, ele que é especialista em direito contencioso com atuação em relações de consumo. Ele vai repercutir conosco o artigo escrito por ele, cujo título é A Aplicação do Princípio da Boa-Fé nas Relações de Consumo. Doutor Emerson Castro Correia, primeiramente eu quero agradecer pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço. Poderia já começar, então, contextualizando, doutor Emerson, os motivos que levaram a escrever sobre o assunto? Sim. Na verdade, eu busquei nesse texto esclarecer a importância deste princípio da boa-fé, né? Não apenas como um apontamento ético e moral, mas também como um fator concreto para manter a lealdade, a confiança, a transparência nas relações contratuais de consumo, tanto para o consumidor, que isso abrange tanto o consumidor como o fornecedor. A boa-fé tem que estar presente em ambas as partes na relação, não só para o fornecedor, mas para o consumidor também. Ele tem que agir com boa-fé para não levar a má-fé para obter alguma vantagem indevida, ilícita. Então, esse princípio abrange as duas partes, né? Então, assim, a gente tentei analisar de forma sucinta alguns efeitos práticos, né? Claro que esse assunto é muito amplo, porque a boa-fé não só abrange a relação de consumo, do direito do consumidor, mas também abrange todo o ordenamento jurídico, no setor público, em todo o ordenamento jurídico, né? De uma certa forma, o reconhecimento se a pessoa agiu de boa-fé não é tão simples, né? Até mesmo na forma judicial ou extrajudicial, não é tão simples. Aí sim cabe, em fase judicial, por exemplo, cabe o juiz analisar, se for o caso, no exemplo, na fase judicial, analisar o comportamento das partes para chegar a uma conclusão, uma decisão. Até mesmo para saber se houve cooperação naquela situação, se houve lealdade, se agiu com ética, para poder chegar uma decisão, tanto a favor como contra, né, do consumidor, ou a favor do consumidor ou a favor do fornecedor nessa relação. A boa-fé, a observância dessa boa-fé, seja na sua função interpretativa, ou seja na constatação do abuso de direito, ainda que a sua avaliação na responsabilidade pré-contratual ou pós-contratual estará sempre condicionada a essa atividade do juiz para aplicar no caso concreto. Agora, quando, só fazendo aqui um questionamento, mas por acaso essa questão da boa-fé ela também está incluída lá no Código de Defesa do Consumidor, que rege aí as relações de consumo? Isso, tá incluído sim. Tá incluída lá no Código de Defesa do Consumidor. Tem até aquela diferenciação boa-fé objetiva, né? E a boa-fé subjetiva, que no Código de Defesa do Consumidor o que se aplica mais é a objetiva, que é a exigência desse dever de lealdade entre as partes, entre os contratantes, com respeito às expectativas geradas um ao outro, né? Muito bem. Então, e doutor Emerson Castro Correia, agora quando, por exemplo, o judiciário se depara aí com os mais diversos casos, mas que tratam também, em algum ponto ali da sentença, dessa questão aí da boa-fé, seja por parte do consumidor, seja por parte ali do fornecedor, do prestador de serviços, enfim, o que o senhor então observa até pela análise do tema junto aí aos tribunais do país? Assim, realmente, perante os tribunais até... tem sido nas decisões eles têm aplicado bastante esse princípio, né? Até mesmo para chegar a uma sentença correta, né? Então eles levam muito por esse princípio da boa-fé. Então, porque muitas vezes o consumidor ingressa na justiça visando algo, mas de uma certa forma ele tentou se beneficiar ali. Então, ali cabe ao juiz realmente observar. E isso tem sido aplicado tanto na primeira instância, como na segunda, como até nos tribunais superiores. Muito bem. Doutor Emerson, agora, quando, por exemplo, a gente se
se depara com uma situação onde fica ali a dúvida se foi ou não boa-fé, isso ficaria caracterizado por uma cláusula, vamos falar assim, uma cláusula contratual que já tivesse ali um duplo sentido, alguma coisa para induzir até mesmo o consumidor ao erro e resguardar ali o prestador de serviços ou o vendedor do produto sobre possíveis depois contestações posteriores. Mas, por exemplo, a simples omissão não tem nada que colocaria em xeque esse princípio da boa-fé ali, seja na questão contratual, seja ali na prestação do serviço, mas, de qualquer forma, se não constar esse tipo de informação que poderia esclarecer ou mesmo trazer transparência aí para a relação de consumo, a falta de citação ou mesmo omissão em determinados pontos, isso nas mais variadas áreas aí, isso poderia também já caracterizar a falta da boa-fé? Assim, de uma certa forma, é de uma extrema importância o aspecto da publicidade, né? Aí na relação. Mesmo que não for considerado, então, assim, má-fé, essa omissão de informações, exatamente, ou mesmo a falta de clareza, isso também poderia tender a ser rebatido nesses argumentos. Sim, também. Porque também a gente tem que considerar a transparência, a publicidade e a educação para o consumo, né? Até mesmo para, no caso, ser implantado programas com essa finalidade. Que permite ao consumidor a formação de um juízo crítico em relação aos bens de consumo colocados à sua disposição. Aí realmente tem que ter uma transparência, uma publicidade, uma informação mais clara, né? Para não levar não levar o outro lado da má-fé, né? Certo. Agora, já direcionando aí o fim da nossa entrevista, doutor Emerson, qual que é a dica, assim, prática que você deixa para quem está ali passando aí por uma relação de consumo e que está suscitando a possibilidade ou não aí desses princípios da boa-fé, desse princípio da boa-fé? Qual que é a dica, então, que o senhor deixa? Procurar já um advogado especialista na área do consumo, justamente levar esse contrato para uma revisão já junto ao prestador de serviço ou fornecedor? O que o senhor, então, indica para a pessoa que está passando por uma situação similar a essa? Sim, realmente, é sempre bom você ou levar uma pessoa especialista, ler o contrato com clareza, né? Verificar as cláusulas, que realmente a gente sabe que tem cláusulas abusivas, né? E que aí na justiça elas caem por terra. Mas realmente ele tem que verificar, ler o contrato, se tiver dúvida, levar um especialista para ver qual a melhor forma. Até mesmo, claro que em muitas situações você faz um contrato, na hora você acaba não lendo, você quer fazer ligeiro, com celeridade, acaba deixando algumas coisas, acaba passando por algumas coisas, né? Mas o interessante seria realmente fazer dessa forma, né? Então, assim, dependendo até do teor do contrato, a pessoa concordando ou não com determinado item ali, ele pode até, justamente antes mesmo de pactuar esse acordo e questionar, né, se não tem a possibilidade de flexibilidade ou mesmo um esclarecimento maior ali, vamos falar assim, um questionamento sobre determinado tópico. Isso, então, poderia ter essa possibilidade até de contribuir e que fosse, dependendo do caso, até redigir um novo documento? Nesse sentido, você acha que, então, é importante também que a pessoa, antes mesmo de assinar, ela possa discutir e chegar aí a um consenso acerca daquelas cláusulas contratuais? Sim, que aí a gente tenta buscar harmonização, né? E a boa-fé nos negócios, né? Certo. Que aí, de uma certa forma, vai refletir em uma maior consciência do consumidor, né? Tentar harmonizar essa relação, que é o ideal, manter o equilíbrio, nortear, que é o ideal para evitar conflitos futuros, né? Até mesmo, seu objetivo é evitar a ocorrência desses comportamentos, né? E tentar a cooperação entre as partes. Muito bem, esse foi o advogado Emerson Castro Correia, especialista em direito contencioso com atuação em relações de consumo, que repercutiu conosco hoje aí o artigo escrito por ele, cujo título é A Aplicação do Princípio da Boa-Fé nas Relações de Consumo. Doutor Emerson Castro Correia, eu quero agradecer os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.